Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante. A cada semana aqui com a missão de ajudar você a pensar o Brasil e o mundo através da contribuição da história, da filosofia e da sociologia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui, olha só, 30 anos depois, no estúdio, com face shield e tudo, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é trabalho. Aqui é trabalho. E recebemos também uma visita ilustre, é a Yara Vicente. Oi, Yara, tudo bem? Oi, Pablo, oi, Kleber, olá, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Yara, fala para os nossos ouvintes atentos, quem é você na fila do pão? Então, eu sou socióloga de formação, com bacharelado pela Universidade de Brasília. Sou mestre em administração pública com foco em ciência e política ambiental pela Universidade de Columbia, em Nova York. Sou acriana, original da Amazônia, e tenho militado nos temas de direitos humanos, com a sua interface, com o mundo socioambiental, pensando especialmente nas populações tradicionais da Amazônia e do sul global como um todo. Eu tenho uma startup de consultoria estratégica para projetos que tenham como objetivo causar impactos sociais positivos através tanto de ações culturais quanto de ações ambientais a nível do sul global. Eu trabalhei em países como diversas regiões do Brasil e também com parceria e iniciativas do Haiti e da Nigéria e algumas iniciativas globais também. Ok, seja muito bem-vinda, saiba que é um prazer e uma honra enorme recebê-la aqui em nossa humilde residência. Vou botar a Kleber pra fora de casa, porque a casa é tão pequena que só vai ter espaço para convidar. Não vai dar pra colocar água no feijão, não. O feijão tá pouco, tá já caro. Era, vai ficar só pra ela. Enfim, Yara, seja muito bem-vinda e esperamos que você retorne aqui. Já vou adiantar, essa conversa aqui. Espero que você retorne diversas outras vezes pra bater um papo com a gente, viu? Pode contar comigo. Pra mim é um prazer, ainda mais nesses temas tão relevantes, para nosso Brasil de hoje em dia, para os nossos jovens saberem quais são os seus direitos e o contexto onde eles surgiram. Pois é, eu geralmente digo que nós entramos em um contexto onde nós estamos na intersecção entre três grandes obras distópicas da humanidade, que é Admirável Mundo Novo, Fahrenheit e 1984. Nós estamos na intersecção entre essas três obras distópicas, porque a gente entrou numa espiral louca, onde inclusive pessoas que são beneficiadas com certos direitos, elas questionam esses mesmos direitos. Hoje o tema do nosso papo são as cotas raciais e sociais, e é por isso que a Yara está aqui, para dar a sua perspectiva, sua análise sobre esse assunto. Mas antes de entrar na nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve e já acompanha aí um bom tempo, já sabe que a gente tá com uma pesquisa de opinião, com um link aí em cada descrição de cada episódio para você participar. Mas que pesquisa de opinião é essa? É uma pesquisa de opinião que a gente está inaugurando para a gente conhecer um pouquinho mais você que nos ouve. E a partir daí a gente consiga produzir um conteúdo mais interessante para você, um conteúdo mais apetecível para os seus belos ouvidos, E que lhe agrade mais. Então participe dessa nossa pesquisa de opinião. Dura 1 minutinho, Você vai gastar 1 minutinho do seu tempo e isso vai nos dar um fôlego bem grande para a gente conhecer ainda mais você. Além disso, lembre-se, seja um apoiador. Esse podcast só existe porque existe um financiamento coletivo e pessoas nos ajudam a manter esse projeto com doações bem pequenininhas. A partir de R$4 lá no apoia.se/historiante você nos ajuda a manter esse conteúdo e tem direito a uma série de coisas, Kleber? Isso mesmo. Você que vai se tornar aí um apoiador historiante com esse valor de 70 centavos de dólar, de 50 centavos de libra esterlina,
grana, essa grande fortuna aí que você compra balinhas lá nos States ou lá na terra da rainha, com esse valor você vai estar participando do grupo secreto do Historiante no Facebook, com muito material exclusivo. Você vai estar fazendo parte do sorteio mensal de livros que já tivemos aí sorteados depois desse período de quarentena, de greve dos Correios. Superamos tudo isso aí, estamos trazendo novamente esse sorteio para vocês, e vocês também, como apoiadores, vocês podem dar sugestões sobre pautas, sobre algum tema interessante para abordarmos aqui no nosso podcast. E tem a editora nova, né, Kleber? Nossas editoras estão ampliando aí. Tem a editora nova aí, né? Temos uma editora aí nova, junto com essa família de editoras que já estão fazendo parte desse conglomerado de saber. Nós temos aí também a editora Contexto, que também já está fazendo parte desta família historiante que está aí difundindo saber para vocês. A editora Contexto, que já tem livros que estão sendo utilizados lá no Correspondente de Guerras, que já está sendo utilizado como uma referência muito importante, e tem um livro que chegou aqui e nós vamos fazer nessa semana a postagem dele para vocês ficarem aí com água na boca, para futuramente, quando vocês se tornarem um apoiador, vocês poderem concorrer ao sorteio dele. Pois é, garanta a sua vaga em nosso sorteio mensal de livros. Você não perde por assinar, né? R$4 não é um café que você paga pra gente, vai ajudar a gente a manter o projeto, ainda você participa de um bocado de coisa bacana, sorteio mensal de livros, enfim, é muito bom, é muito legal, seja um apoiador e seja feliz. Além disso, você sabia que nós temos um aplicativo? Você lembra, Kleber, que nós temos um aplicativo? Acho que as pessoas já esqueceram já. O pessoal nesse período acha que não vai voltar mais a estudar, mas gente, vamos começar a se preparar aí. O Enem, vestibulares, vão voltar com tudo. E se você não se preparar, você perde a sua vaga. E se você quiser já começar a antecipar esta preparação aí dentro das ciências humanas, você vai fazer o download do nosso aplicativo. Ela é gratuito, 0800, grátis, não tem nenhum custo, e você vai lá na sua Play Store, porque por enquanto ele está disponível para sistema operacional Android, e você vai instalar ele em seu celular. Ele vem com muita informação, cards de resumo, aulas em áudio, simulados, enfim, é uma gama imensa de saber ali na palma da sua mão. Justamente, instale, ele ocupa um espaçozinho de 12 MB apenas no seu celular, e é muito conhecimento e conteúdo na palma da sua mão para você acompanhar aonde você estiver, no caminho do trabalho, no caminho da escola, na praça, em casa, sei lá, tomando banho. Você pode ouvir lá nossas aulas em áudio. Aproveite, é gratuito e é feito com muito carinho por nós, que acreditamos e muito no ensino da história e das ciências humanas através da internet. E sem mais delongas, vamos para o editorial desse episódio. As cotas raciais e sociais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais e grupos sociais. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a sua obrigatoriedade é mais notada no setor público, como no ingresso das universidades, concursos públicos e bancos. As cotas são a medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial ou social em detrimento de outros, oprimidos perante a sociedade. Ao contrário do que diz o senso comum, cotas raciais não se aplicam somente a pessoas negras. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. Aristóteles, o filósofo grego, criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência. A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social e, principalmente, o da educação e das oportunidades. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira e, mesmo sendo maioria, está numa minoria de espaços considerados importantes como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da população parda tem ensino superior.
Entre os brancos, esse número é de 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda. Conforme dados de 2015 do IBGE, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Em se tratando da mulher negra, seu salário equivale a 35% ao de um homem branco, segundo dados da PNAD de 2014. O quadro da desigualdade entre negros e brancos ocorre em função dessa diferença de oportunidades. Essa questão, porém, está historicamente relacionada à escravidão em nosso país. Durante 354 anos, a população negra foi escravizada no Brasil. Um censo realizado por Dom Pedro II em 1872, já próximo ao ano da abolição, em 1888, estimou uma população de 10 milhões de pessoas, em que 15,24% eram escravizados. Essa mesma população, quando a escravatura foi abolida, não recebeu garantias do Estado nem qualquer ação de políticas públicas em seu favor. Pelo contrário, foram expulsos das fazendas onde tinham em condições desumanas um teto sob onde dormir e comida para se alimentar. Tiveram de procurar empregos e casas numa sociedade racista e que não estava interessada na criação de mecanismos de inclusão para conceder oportunidades às pessoas negras. Das senzalas, portanto, foram excluídos e marginalizados para as favelas. Numa balança extremamente desequilibrada, as cotas vêm como um contrapeso para equalizar as oportunidades e proporcionar melhores condições para grupos sociais e étnicos historicamente excluídos do Brasil. Contudo, há quem se levante contra essas medidas. Então, o que nós podemos dizer a estes que criticam? Yara, querida, você, nossa convidada, o que é que a gente pode falar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza quando lidando com pessoas que não conseguem enxergar de imediato a importância desse tipo de mecanismo para se promover um Brasil justo, é que a exclusão social no Brasil de determinados grupos de pessoas, né, especialmente da população negra, seus descendentes, essa exclusão dessas pessoas não foi um processo que foi um projeto nacional, né? Eu gosto sempre de localizar essas desigualdades que a gente experimenta hoje, né, como brasileiros, dentro da história, porque elas vêm como um projeto definido de uma população que estava em outro continente e se prepara para adentrar um outro cenário, né, extremamente rico em recursos naturais, porém já habitado. O Brasil não era um território assim para qualquer pessoa se apoderasse dele, né? Existiam dezenas, centenas, até historiadores que digam, de povos vivendo com suas culturas, com seus sistemas produtivos, e existia, por outro lado, um grupo de pessoas que tomou uma decisão de Estado, uma decisão de governo, de se mudar para esse novo país com o fim de explorá-lo comercialmente. E uma das estratégias de garantir que essa invasão desses territórios tivesse uma forma de se sustentar foi trazer não só as formas de se produzir, não só as instituições, né, da colônia, mas também trazer uma perspectiva cultural que colocasse todo mundo que não fossem as pessoas descendentes dos europeus como pessoas como pessoas que não fossem sujeitos de direito, como pessoas que não fossem tão humanas quanto os europeus. Isso foi um projeto que garantiu a estabilidade social num contexto onde as pessoas viam as pessoas escravizadas sofrendo violações como torturas físicas, como trabalho forçado, como assim, impedição de constituir família, como o próprio genocídio mesmo, né, a morte em massa de comunidades inteiras. Então, para aquilo fazer sentido dentro da cabeça mesmo das pessoas que estavam se beneficiando dali, né, tanto das pessoas que se beneficiaram quanto das pessoas que eram oprimidas por esse sistema, foi preciso um discurso ali, uma narrativa, uma história que se foi contada de que é natural, é assim que tem que ser. Isso, a historiografia demonstra uma série de ramificações na forma como o nosso Estado se orienta, na forma como as nossas leis se construíram, como o governo se instaurou, né? Ou seja, foi um projeto extremamente detalhado, que nunca, na hora de você reparar e dizer, não, esse não é o tipo de instituição, esse não é o tipo de país que a gente quer viver mais. Não houve um esforço tão sistêmico quanto
para que essa exclusão ela fosse rompida. É quase como se você passasse aí 500 anos de país construindo um cenário onde as pessoas negras, indígenas e seus descendentes são considerados inferiores e são tratados como inferiores pelo governo, têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde, têm seus direitos trabalhistas violados, e aí de repente você diz assim, não é mais assim, gente, se vira. Sem ter uma medida estrutural que realmente ataque que seja tão grande em proporções, né, quanto foram os esforços para se violar os direitos dessas populações, a gente não pode falar em igualdade. A não ser que você esteja assumindo que as pessoas que estão aí, que são frutos desses processos, né, de exclusão e tal, que tudo bem essas pessoas viverem com as consequências dessa exclusão por períodos indefinidos de tempo. O que as cotas raciais trazem, e cotas sociais também, trazem de bom para a sociedade brasileira é o seguinte, é de dizer, olha, os efeitos do racismo, os efeitos da exclusão social, eles são diversos, eles são múltiplos, são muito graves. Porém, a gente está criando aqui um patamar de dizer, nós vamos combater esses efeitos, garantindo as oportunidades para as pessoas no instituição de ensino que hoje é a mais valorizada pelos brasileiros, né? Então, é quase como se uma sinalização dos governos, das empresas, de dizer assim, olha, a gente reconhece que vão ter um monte de coisas que vão acontecer que serão ruins, né, para pessoas que vêm desses históricos, inclusive muita pobreza, muita dificuldade com acesso à educação, etc., mas que pelo menos no acesso à oportunidade você vai ter esse acesso, você vai ter a chance de entrar no patamar de igualdade que lhe foi negado em todos os anos anteriores. E a gente vê isso, se a gente considera que todo mundo tem a mesma capacidade, né, de prosperar, de ser reconhecido nos seus campos de atuação, você vê que tem alguma coisa de antinatural em você ter 55% da população que é negra e parda, e muito menos dessa população com essa metade, né, não está aí reproduzida, vamos dizer assim, né, a gente não enxerga essa mesma proporcionalidade nas diretorias das empresas, a gente não enxerga essa mesma proporcionalidade nos alunos da universidade, não enxergava antes das cotas raciais, mostrando que essa coisa meio que, deixa a sociedade melhorar, sem esforços para que essa reparação realmente aconteça, não funciona. Vivemos em um país que realmente tem esse problema relacionado à educação, principalmente dessas tidas minorias, que não são minorias, que já fazem parte da maioria do grupo social, mas são tidas como minorias porque têm um acesso reduzido a vários privilégios dentro da sociedade. E sobre a questão, por exemplo, educacional, que é um ponto que nós já estamos comentando bastante aqui, já nesse início de podcast, a educação, ela já foi, durante muito tempo, fator de exclusão muito grande na nossa sociedade. Se nós pegarmos pesquisas sobre a educação no Brasil Colônia, Brasil Império, nós vamos ver sempre uma exclusão das classes menos abastadas. No caso do período colonial e imperial, a população escravizada, ela não tinha nem acesso à educação. E os libertos, no período já do Brasil imperial, se começa a comentar, se cogitar se dá educação a eles ou não. E isso, vocês já vão vendo que vai ocorrendo uma exclusão social já a partir da educação. Nós estamos falando aí período colonial, período imperial, a abolição que ocorreu em 1888, com lutas da população preta, com luta de vários grupos, porque a gente não pode colocar apenas na caneta, na pena da Princesa Isabel, a abolição, porque houve uma luta muito grande e ampla antes dela, até ocorrer a abolição da escravidão em 1888. Mas depois, no período republicano, nós vemos ainda a educação como um fator de exclusão, de separação social. E a gente pode ir trazendo, por exemplo, no período da nossa longa noite, que foi o período da ditadura militar no Brasil, que foi sim, gente, um período ruim, um período horrível.
não tem defesa, não tem como defender um período de torturas, mortes, de repressão, que foi o período dessa longa noite do Brasil de mais de 2 décadas, o período da ditadura militar, em que nós vamos ver novamente a educação como um fator de exclusão da população. Porque nós vamos ver, por exemplo, no 2º grau, que hoje em dia é o ensino médio, uma divisão. O 2º grau, ele começa a ser um 2º grau compulsório nas instituições públicas, ou seja, vai começar a formar mão de obra. E essa mão de obra, ela vai servir a quem está se formando em nível superior. E essas pessoas que conseguem se formar em nível superior vão ser as pessoas que têm condições de arcar com os custos dos filhos em instituições privadas, que começam a ter uma expansão dentro deste período da ditadura militar, conseguem também arcar com os gastos em universidades. Para a população, a população que faz parte da base da pirâmide, isso inclui pretos, pardos. Essa expressão pardos eu até não, sinceramente, para mim pardo é papel. Pardo é papel. É aquele papel que a gente compra na papelaria. Enfim, mas o IBGE, existe isso aí no IBGE, vamos dizer. Tem uma validade aí sociológica desse conceito, no sentido de que é preciso diferenciar a experiência do racismo, né, de uma pessoa que tem a pele escura, né, e de uma pessoa que tem apenas os traços, né, que é a pessoa que tem o cabelo crespo, a pessoa que tem traços no seu rosto, no seu corpo, porque o nosso país, a gente dentro das políticas houve, né, uma política de Estado com o objetivo de embranquecer a população. Então, nesse sentido, começou a importar populações, estimular a migração de imigrantes brancos e estimular que os relacionamentos interraciais aconteçam de modo a produzir crianças que fossem paulatinamente, progressivamente, aparentada com a pele um pouquinho mais clara, né? Isso além dos muito bem documentados estupros, né, que aconteciam entre senhores de engenho e as pessoas que eles oprimiam, os seus escravos e escravas, gerando aí frutos interraciais. Mas essa política do embranquecimento tem até vamos dizer assim, a versão pré-histórica dos memes, né, que é um quadro muito famoso chamado Redenção de Cã. Redenção de Cã mostra uma senhorinha mais velhinha, assim, rezando, agradecendo a Deus. A senhora tem só botar no Google, gente, facinho de achar. Tem uma pele negra, né? Ela mostra a filha dessa senhora, já uma senhora de uma pele mais clara que a mãe, e o marido dessa filha, que é um homem branco, e ela com uma criança já com a pele bem pálida no colo. A redenção de Cã faz alusão à redenção de Caim, né, da Bíblia, enfim. Mostrando que existe o Modesto Brocos, artista espanhol. Isso. A redenção de Cã. Que existe uma intencionalidade do governo brasileiro de combater as pessoas, a própria existência das pessoas que tinham uma pele mais escura, né? Isso gera no país uma hierarquia racial inconsciente. Então, se a gente coloca todo mundo dentro de uma categoria de negros, é injusto com as pessoas que, para fins de ações afirmativas, né, para fins de a gente analisar os efeitos do racismo no país, é injusto com as pessoas que têm o fenótipo, né, que tem a aparência física que inclui a sua pele bem escura, porque o nosso país, a gente tem essa característica cultural aí, desse resquício dessa política de Estado, de considerar, de ser um pouco menos agressivo, de ser um pouco menos combativo em relação às pessoas que têm a pele um pouco mais clara. Então, assim, em termos de nome, a gente pode discutir, mas essa diferenciação ela é fundamental para que não se repita um outro ciclo de exclusão, né? É bem diferente do caso nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, não há tanta vantagem assim uma pessoa
que é identificado como uma pessoa que tem uma origem africana, que tem um antepassado africano, independente da cor da sua pele. Um exemplo agora é a Kamala Harris, né, a vice-presidente dos Estados Unidos. Todo mundo olha para aquela mulher de pele clara dentro dos Estados Unidos e identifica ela como uma mulher negra. Aqui no Brasil, como teve esse fenômeno cultural, né, de que as pessoas acreditavam que se você vai misturando familiares brancos na família, a pessoa vai perdendo a sua identidade racial, isso é uma manifestação do preconceito racial também, né, porque as pessoas que têm esse preconceito olham para a pessoa parda, né, e conferem a ela menos significados negativos, né? Tem uma predisposição menor a praticar violências com ela, justamente por essa noção infiltrada lá atrás de que essa pessoa está perdendo a sua identidade racial com esse histórico africano, o que é bárbaro, horrível, da gente que é progressista, que não acredita nessas coisas, né? Falar, mas para efeitos assim, de ilustração de como o racismo funciona, né, dentro da perspectiva da pessoa que pratica isso, que vive isso, que acredita nisso no Brasil, essa diferença de tons de pele, ela é em muitos casos determinante. Sim. É porque, inclusive, antes da denominação pardo, a gente tinha outras denominações bem mais racistas e, por exemplo, utilizava-se o termo mulato para se referir para aquela pessoa que não era nem branco nem negro, que tinha uma outra tonalidade. Só que aí mulato a gente sabe que tem uma conotação animalizante, porque o mulato se refere a mula. O moreno seria uma associação, uma assimilação aos mouros, né? E aí um termo vindo de Portugal para cá. E o pardo foi uma denominação que talvez, né? Eu também tenho minhas ressalvas em relação ao termo, né? Mas talvez se encaixe melhor dentro desse contexto. Você falou sobre essa coisa do embranquecimento, Yara. Eu lembrei aqui de um livro infame escrito pelo Monteiro Lobato. É uma obra terrivelmente eugênica e ligada nessa coisa do embranquecimento, porque a solução final apresentada no livro é o embranquecimento da população brasileira como a grande solução, enfim, para que o Brasil ande para frente. A gente fez uma postagem recentemente no Historiante e teve quem defendesse Monteiro Lobato, dizendo que era uma metáfora, era uma crítica dele à sociedade norte-americana. E eu respondi que, bom, você está forçando muito a barra, porque Monteiro Lobato de fato acreditava nisso que ele está escrevendo, né? Inclusive é um dos expoentes da eugenia do Brasil. Eu queria lhe fazer uma pergunta em relação ao seguinte: com a pandemia e com esse contexto de isolamento, você acredita que as desigualdades raciais, elas se intensificaram? As desigualdades sociais e raciais, elas se intensificaram? Olha, eu acredito que a corrente sempre estoura no lado mais fraco, né? No sentido de que quem já estava ali submetido a pressões sociais, a vulnerabilidades, num contexto que você tem ali uma imobilização, né, ou as consequências dessa imobilização, que se você opta por continuar circulando na cidade, como de costume, você ali se expõe a uma série de vulnerabilidades epidemiológicas, sim, as pessoas, principalmente as pessoas que moram em favelas, as pessoas que moram em terras indígenas, as pessoas que moram em comunidades quilombolas, o caso do Amapá agora é emblemático, né, porque se as pessoas na cidade estão sofrendo muito com a falta de acesso a caixas eletrônicos, as comunidades quilombolas do Amapá estão sofrendo com a falta de acesso à água, né? No contexto de pandemia, você não consegue nem lavar suas mãos, tomar o seu banho diário. Eu acho que na pandemia esses contrastes eles vão ficando cada vez mais grotescos, porque justamente essa coisa esse imperativo que é otorgado para as populações de ir sobrevivendo como dá, né? Apesar da violência da polícia, apesar da desigualdade no emprego, apesar da educação de má qualidade, agora ele envolve a presença de um patógeno fatal, né, em potencial, assim, um patógeno que fez muitas vítimas já no Brasil, que as pessoas simplesmente não têm, muitas vezes, a opção de se resguardar, principalmente por serem, né, boa parte,
especialmente na Amazônia, especialmente no Nordeste, dessas populações negras, indígenas e seus descendentes estão aí dependentes do mercado informal, do mercado de serviços, sem nenhuma segurança social, sem nada ali que os ampare. Então, é muito complicado, e a gente vê uma resistência também, né, a se tratar esse tipo de discurso. Inclusive, acho que esse exemplo que você trouxe do Monteiro Lobato é um exemplo emblemático. O racismo é uma chaga no Brasil. Ninguém quer assumir essa realidade como uma coisa perene no país, porém assumi-la como ela é um primeiro passo para resolvê-la, né? Então, muitas vezes, por justamente o desconforto social que isso gera, até mesmo nas pessoas, no caso das ações afirmativas, existem muitos casos de alunos negros que hoje, mesmo depois já, né, de a gente ter vários anos da política nacional de cotas para universidades públicas estabelecidos já, tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis de assumir essas identidades, de passar pelo processo de credenciamento para ter acesso a um benefício que é pensado para resolver desigualdades históricas, né? Ou seja, para favorecer os potenciais beneficiários, justamente porque é um tema muito doído, e que falta o vocabulário até mesmo não dentro da academia, porque dentro da academia a gente, por exemplo, tem as suas ressalvas com pardo e com outras palavras do vocabulário popular, né? Na academia, você tem termos muito mais rebuscados que você poderia usar para fazer uma classificação um pouco mais técnica, vamos dizer assim, dos tipos de fenótipos, né, dos tipos de identidades que derivam desses fenótipos, mas isso ia ser mais uma dificuldade dentro do contexto social brasileiro, onde é tão desconfortável você conversar sobre raça, etnia e o racismo quando haja, que as pessoas se veem muitas vezes inibidas de você mesmo se identificar negro, né? Se identificar o negro, seja negro de pele clara ou negro de pele retinta, principalmente assim, no contexto mais popular, quase como se chamar negro fosse algo escandaloso, né? Fosse algo negativo. As pessoas preferem às vezes chamar de moreno. Isso, para mim, são sintomas de que é um tema dolorido na nossa sociedade, né? Mesmo que seja com boas intenções, com o objetivo de que a gente fale com essas coisas, com o objetivo de superá-las, né? Acho que por isso é extremamente importante também que os educadores e os potenciais beneficiários dessas políticas tenham espaços como esse que vocês estão criando para poder se ouvirem um pouco mais de como funciona, sabe? E de saber o contexto por trás, né, dessas políticas de ações afirmativas. Porque senão não tem como você se apropriar desse direito que é seu. Seria quase como você virar para um trabalhador analfabeto e dizer que ele tem direito ao saque do ICMS, sem explicar para ele, não, o saque do ICMS não, desculpa, o saque do INSS, sem explicar para ele o que é o INSS, onde ele acessa, etc. Né? Se a gente vê que isso vem que essa política pública ela vem para remediar uma vulnerabilidade na nossa população, não pode ser simplesmente existir a política, né? Tem que fazer com que essa política ela seja apropriada e compreendida pelos cidadãos também. A gente vive num período que realmente está, eu não sei dizer nem se é um período que é complicado ou um período em que as pessoas muitas vezes se fecharam para a situação que estamos vivendo, porque como estava até comentando, né, sobre essa questão, nós entramos nesse período, né, da redemocratização e estamos vendo o surgimento das cotas, que são exatamente uma tentativa de se fazer com que tenha esse reparo na história que sempre oprimiu as pessoas que são tidas como pessoas que fazem parte da margem da sociedade, e agora eles passam a ter direito a ocupar vagas que eram exclusivas para uma elite. E a partir do momento em que essas pessoas que se dizem a elite começam a ver esse seu espaço
esse espaço ameaçado, eles começam a utilizar, muitas vezes de forma violenta, de forma agressiva, com discursos que vão de encontro a essa reparação histórica. Mas uma situação que até gera, digamos, uma pergunta que a gente pode até comentar aqui. Nós vemos que há muitas pessoas que têm o direito de ter esse acesso, mas mesmo assim continuam a lutar contra. Como, por exemplo, que não fazemos parte dessa Câmara de Vereadores. Você tem, não diga que nós temos não, que eu não tenho não. De um determinado político de São Paulo, Fernando Holliday, que ele insiste em lutar contra cotas, contra o acesso de negros. Nós temos presidente secretário do Fundação Palmares? Fundação Palmares. Acho que é secretário. Acho que é secretário, né? Não é presidente, não, acho que é secretário. Que ele é totalmente contra o movimento, as ONGs, movimentos de negros. Ele é totalmente contra. Ele praticamente, eu acho que só não arranca a pele dele e coloca uma pele de tez branca porque ele não consegue. Porque se pudesse fazer isso, ele faria. Mas até essa pergunta que eu iria fazer. Como nós podemos agir nessa situação? Professor Pablo aqui está reclamando que a meu face shield está batendo no microfone. Ajeite. Quando eu tinha óculos, eu empurrava o dedo para coçar o óculos e empurrava a lente no olho. Então, deixa eu bater. Mas é exatamente essa pergunta. O que nós podemos fazer como nós vemos, por exemplo, a parte da sociedade, até mesmo autoridades políticas, que são pessoas pretas, que são pessoas negras, lutando contra os direitos dos negros. É bem surreal, né? É bem triste essa situação, com certeza. Mas há algumas coisas que há de ser dito para nivelar o debate, né? Primeiro que as populações negras e indígenas, como todas as outras populações, têm direito à sua diversidade ideológica aí, né? Então, se uma pessoa negra quer ser conservadora, quer se alinhar com um governo que eu particularmente não reconheço, como atenda às necessidades da população, é o direito à prerrogativa dela. Isso não deve ser, a gente não tem uma obrigatoriedade de fidelidade ideológica, vamos dizer assim, com a esquerda, por ser de uma determinada raça, de uma determinada etnia. Dito isso, preciso também localizar essas falas no contexto em que elas surgem, né? Eu acho muito contraditório que essas pessoas que defendem esse tipo de postura sejam justamente pessoas que estão em posição de privilégio e que não discutem isso baseado em dados. Então, é muito fácil, eu acho, para uma pessoa que chegou a um patamar de ser praticamente um ministro de Estado, né, ser o presidente de uma fundação de Estado, para um parlamentar que foi abraçado aí por uma elite conservadora que o ajudou ao longo da sua caminhada, de dizer que esse tipo de ação não é necessária. De que lugar que ele parte para fazer essa análise, né? De como chegaram as oportunidades que ele teve para esse tipo de visibilidade, inclusive em que medida que esse tipo de visibilidade não foi justamente uma possibilitada pela própria luta dessas pessoas que eles tanto criticam, né? Porque a Fundação Palmares, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né, um grande líder aí que foi o que criou a massa crítica para que a gente pudesse ter a abolição da escravatura, como vocês bem mencionaram no início. E aí, a Fundação Palmares não é um modelo de governança, vamos dizer assim, que vem incluso no pacote das democracias globais conservadoras e tradicionais. Ele é uma conquista do movimento negro, né? Todas essas, a luta pela representação, aí, uma grande contribuição do movimento negro unificado e a sua atuação sendo extremamente perseguido durante a ditadura militar. Então, eu acho que é algo comparável com, por exemplo, determinadas pessoas, figuras políticas, que sejam mulheres, dizerem que elas não devem nada, que não tem nenhuma relação com o movimento feminista. Ora, tudo bem, mas
foi pela própria conquista dos movimentos feministas que determinadas pessoas excluídas, né, nós, mulheres, excluídas dos processos decisórios, passamos a ter a legalidade do voto. Isso não é algo que pode ser jogado, enfim, conquistas coletivas possibilitaram que a gente chegasse um pouco mais perto de algo que pareça ser uma democracia no Brasil, inclusive dando espaço para essas pessoas que trazem elementos considerados por muitos, eu inclusive, como extremamente contraditórios, de falar. Então, essa coisa de não reconhecer a pluralidade da democracia, de ter apenas um discurso negacionista, porque, assim, o modelo das políticas públicas é algo em constante evolução. Né? A gente não precisa ter um apego de dizer assim, vai ser a política de cotas, é isso para sempre. Porém, hoje, ele é um instrumento de legislativo e é um instrumento de repartição de direitos que é o mais eficiente, no sentido de garantir que as pessoas tenham acesso a algo que é de direito que foi negado ao longo de séculos. Né, algo que tem muita produção científica feita em cima disso, inclusive análises maravilhosas por, inclusive, grupos da universidade, que é a minha alma mater, né, que é a Universidade de Brasília, que mostram que o rendimento dos cotistas, em geral, é muito superior do que o candidato costumeiro, né, o candidato que não opta pelo sistema de cotas. Inclusive, muitos estudos indicam que as notas têm uma tendência a serem candidatos que são aprovados no sistema de cotas, são candidatos que são considerados competitivos dentro do padrão normal de cotas, como se as cotas não existem e a pessoa só estivesse olhando lá a sua pontuação na prova, mostrando a importância do simbólico. Né? De que país é esse que é tão problemático, que é pessoas inteligentes, que pessoas preparadas para as provas, ainda assim não se sentem à vontade de concorrer em processos seletivos e precisam de uma política pública que diga, olha, agora está assegurado o seu direito de ingressar, porque no final das contas é isso, a cota ela é uma comunicação do Estado dizendo, nós vamos nos assegurar que pessoas negras e indígenas tenham acesso à educação superior. Né? Não é de que as pessoas não preparadas vão ter acesso a isso, não. Porque a desigualdade ela é tão grande, ela é tão complexa, que às vezes ela tende a impedir que pessoas que têm todas as condições de aproveitar aquela oportunidade ali sejam impedidas por uma série de desdobramentos do racismo de aproveitar essas oportunidades. E essas coisas, elas não aparecem nesses discursos, né? Não tem uma contraproposta, não tem uma coisa que mostre um caminho alternativo. E isso não é algo construtivo. Quando a gente fala de uma república, de uma democracia jovem, né? Você não pode ter um programa de governo, uma ideologia política que só visa destruir, não tem um processo de tudo bem, não é a cotas, então qual é a sua proposta? Traga um plano viável, traga uma oferta. Então, assim, eu vejo também que essa pluralidade que é da humanidade, né? Todos os grupos, as pessoas brancas, as pessoas de origem italiana, as pessoas do norte, as pessoas do nordeste, você vai olhar para esse conjunto dessa população, você vai ver de tudo, você vai ver pessoas com todos os tipos de inclinação ideológica, com todos os tipos de caráter, de posicionamentos éticos, mas é muito conveniente também para um sistema, para pessoas que sempre ganharam de WO, vamos dizer assim, só competirem ali entre eles mesmos, eles e os filhos dos amigos deles e os colegas deles, né, as pessoas aí que são herança. A gente falou hoje muito da questão de como o processo civilizatório do Brasil afetou a população negra e indígena. Mas a gente não falou como ela afetou a população branca, né? Porque as pessoas aí que ganharam uma série de privilégios, inclusive acesso à terra, coisas assim, dificílimas de você conseguir num capitalismo, para aqueles que acreditam no capitalismo, um capitalismo que não fosse baseado no toma lá da cá, no toma essa coisa aqui, que você realmente tivesse que adquirir os bens e os serviços. São coisas dificílimas de se conseguir, que pessoas que têm essa origem racial
conseguiram elas não a partir do mérito, mas a partir do privilégio, a partir de uma vantagem política, a partir de um contexto ali, de uma situação. E que os seus descendentes continuam a se beneficiar desse tipo de coisa. Ora, não é muito engraçado que os descendentes dessas pessoas encontraram figuras, né, como esses duas pessoas que a gente mencionou aí, que eles possam apontar como os porta-vozes de uma ideologia que só beneficia a essas outras pessoas e das suas famílias historicamente privilegiadas. Eu acho um erro tático. Eu não acho que isso seja uma coisa valorizada num jovem, né, que queira fazer carreira política, etc., mas ele é livre para ele optar a construir a sua história, o seu legado da melhor maneira. O que não pode é a gente, que não tem nada a ver com isso, que não participou dessas negociações, que não se beneficia por essas negociações, se furtar de acessar uma política pública que é algo que acontece em boa parte das democracias mundiais, que é algo que tem comprovância provada, que é algo que tem justificativa histórica, só porque um cara que está ali em posição de poder a contesta. Né? Acho que essa é a minha mensagem hoje. Você que se enquadra nessa legislação de cotas, aproveite o seu direito, sabe? Isso é uma conquista das pessoas que passaram por situações muito ruins ao longo da história e foram aí lutando para que a gente tivesse, nós, né, jovens hoje, jovens negros, jovens descendentes de pessoas negras, de pessoas indígenas e jovens indígenas, possam ter chances melhores de prosperar, de ter a educação, de dar uma contribuição para o país, sabe? Então, acho que é isso. A gente tem que escolher melhor as pessoas que a gente admira, escolher melhor as pessoas que vão orientar o que a gente faz ou a gente deixa de fazer na nossa vida, especialmente quando se trata de um direito adquirido. Eu concordo com você, e a questão desse Fernando Holliday é por causa do alcance que ele acaba tendo nas redes, né? Porque ele é youtuber, e acho que a gente já conversou aqui algumas vezes no podcast que essa nova direita, bote entre aspas aí, nova direita, soube se apropriar mais cedo e melhor dos mecanismos de comunicação pós-midiáticos, pós-massivos, né, que é a questão das mídias sociais, do que os setores progressistas. E aí acaba que pessoas como o Fernando Holliday, entre outras pessoas aí desse mundo, propagam essas ideias, que são ideias que tentam atacar os direitos adquiridos pela população, pela sociedade, né? E aí até a própria pessoa que pode se beneficiar com isso e deve se beneficiar com isso fica com medo e receio de usufruir de um direito adquirido pela sociedade. Talvez, eu acho que a gente tá vivendo um episódio de Black Mirror que foi amassado e jogado no lixo, ou eles esqueceram de fazer. E aí a gente resolveu fazer, sabe? Porque não tem como explicar a gente botar na presidência um cidadão que fala o que falou ontem. Ele passou o dia ontem, desculpa, Yara, mas defecando pela boca, gente. Ele passou o dia ontem defecando pela boca, falando absurdos, falando coisas loucas, né? Mas o que eu queria falar, eu acabei entrando nisso porque eu acho que a gente tá mesmo dentro de uma distopia maluca e que no final do ano vão revelar que a gente tá numa gravação, tá? Eu ainda tenho essa esperança. Eles vão apontar uma câmera, tá vendo ali? Pegadinha no malandro. Espero que isso aconteça. Mas o que eu queria levantar era o seguinte, acredito eu, no caso, que tanto brancos quanto negros, no Brasil a gente ainda tenha, é claro que a gente está desconstruindo isso, mas eu acredito que a gente ainda tenha um pensamento escravagista. De um lado um pensamento escravagista dominante, de outro lado um pensamento escravagista que, por exemplo, refletido nesse pensamento do Fernando Holliday e de alguns outros que seguem ele nesse pensamento, que é a ideia de que os negros são vítimas de racismo através de leis que os beneficiem, que é uma coisa que eu não consigo compreender. Mas, Yara, você acredita que ainda existe esse pensamento escravagista? E, se existe, como é que você acha que a gente pode quebrá-lo? Eu acho que a gente, com certeza, ainda opera em muitos sentidos, como se tivesse aí no Brasil colônia, né? Por isso que os debates sobre decolonialidade, sobre como você
tira essas características aí simbólicas, né, essas formas sutis de se vivenciar essas mesmas ideologias falsas, são tão importantes, porque no fundo, o paradigma escravagista, vamos dizer assim, ele se baseia na narrativa que diz o seguinte, que diz que a Europa e seus descendentes, eles são os civilizados, eles são desenvolvidos, eles são superiores, eles têm história, eles têm tradições, eles têm um know-how, eles são mais humanos que os outros. Isso é um monte de características que eles mesmos se conferiram, né? Um padrão positivo autoconferido. Enquanto o resto do mundo foi outorgado, né, foi, vamos dizer assim, entregue um padrão negativo que, como tudo que todo mundo, a gente, para economizar, pode até falar assim, tem os brancos e tem os não brancos, né, que dizer que os não brancos, dentro dessa lógica de pensar, como se fossem selvagens, subdesenvolvidos, inferiores, pré-históricos, irracionais, coléricos. Como é que a gente identifica esse tipo de coisa hoje, na atualidade, onde, graças a Deus, está se tornando pelo menos um pouco menos comum, né, se bem que com a eleição aí de certos políticos mais conservadores, as pessoas que pensam assim estão ficando um pouco mais animadas, um pouco mais à vontade para falar quando pensam esse tipo de coisa. Mas antes a humanidade tinha uma tendência de, pelo menos, inibição. Se você pensa esse tipo de coisa, não é mais socialmente aceitável falar, inclusive é considerado crime, né? Mas a gente identifica essas coisas justamente na subserviência e na desconfiança com qual a gente olha a nós mesmos, nós, população não branca, né? Eu acho que esses exemplos desses políticos que você mencionou, os políticos negros, né? Eles demonstram isso, assim, é um padrão de que basicamente você repete tudo isso, são décadas e décadas de luta política, de pensamento social, para ver, bom, como é que a gente pega um processo que foi 500 anos de tiro, porrada e bomba, e transforma isso, e cria mecanismos que possam transformar a vida das pessoas num horizonte de 5, 10 anos. É muito difícil você fazer isso. E o movimento negro, o movimento indígena, vem pensando nessas teorias e nessas formas de superar esse legado, né, da exclusão social há muito tempo. Aí vem uma pessoa e começa a falar sobre tudo isso como se fosse algo assim, um capricho, uma besteira, um mimimi. Isso é um sinal de um pensamento escravocrata, um pensamento colonial, porque ele assume que não há sofisticação, que não há pensamento, que não há estratégia dentro dessas conquistas, né? Isso é diferente de você fazer uma crítica de mérito, né? A gente está falando aqui, claro, dos casos mais extremos, mas é sempre importante você estar de olho para pensar, será que eu estou endeusando e valorizando uma ideologia ou um pensador ou um cara que aparece na televisão simplesmente porque ele parece se encaixar naquilo ali, ou seja, porque ele tem aquela imagem, porque ele tem uma cara de político, vamos dizer assim, ou porque ele está cercado de pessoas que têm cara de político, logo ele deve ter credibilidade, que é o caso desses políticos que a gente citou. A gente tem que investigar o lado aí quase que um psicossocial, uma psicanálise política, para entender e desconstruir o nosso auto-ódio, porque no fundo é isso. O Brasil é um país extremamente miscigenado que não fez as pazes com suas origens, né? E nem as origens mais recentes, como você vê às vezes pessoas negras trabalhando para desconstruir completamente o legado de pessoas que lutaram, né, por algo que beneficiasse populações inteiras. E aí, o difícil é que a gente, como essas coisas elas partem para o reino do inconsciente, para o reino do sentimento, para o reino da familiaridade, é mais difícil você argumentar sobre isso na racionalidade. E assim eu acho que muitas vezes eles acabam ganhando, porque quando você vai na mesma lógica da culpabilização, né, dessa coisa de dizer, não, a culpa do racismo é que existe cotas. Para uma população
vive dentro de um contexto ali onde dessa ideologia colonial a culpa é um elemento muito importante, né? A culpa cristã, a culpa católico romana, que é aquela coisa de, olha, uma ideologia religiosa que muitas vezes aponta para, olha, você está sofrendo, mas em maior ou menor medida a culpa é sua porque você pecou. Houve uma instrumentalização desse pensamento religioso para fenômenos sociais e políticos, né? Então, eu acho que existe uma suspeita no fundo do coração do brasileiro de que, se acontecer alguma coisa de errado comigo, se eu estou tendo dificuldade, se eu sofri racismo, em maior ou menor medida isso é minha culpa. Aí você encontra alguém que vai vocalizar isso para vocês, tem um efeito simbólico muito grande, especialmente quando essa pessoa é dos grupos que deveriam estar se beneficiando e defendendo essas políticas, né? Isso mexe com com uma coisa muito não refinada, né? Não é uma coisa assim de tipo, eu pensei e cheguei nessa conclusão. Não, são os nossos sentimentos, as nossas memórias, nossas histórias, nossos traumas. E aí não tem um caminho curto de fazer isso. É a desconstrução, é a conversa, trazer isso para a ordem do dia e buscar desnaturalizar essas violências. E eu acho que, claro, a violência do assassinato, da violência policial, da falta de escolaridade, são violências muito fáceis de identificar e inequívocas. Mas também a violência de você não ser levado a sério, de você ser coibido de ter acesso aos seus próprios direitos, essa violência ela também é uma violência que tem impactos seríssimos. E que a gente, principalmente as pessoas, aqueles que podem se beneficiar de cotas raciais, precisam estar atentos para que não se privem de acessar os seus direitos por causa disso, por causa desse jogo emocional, psicológico que as elites brasileiras têm feito com a população negra, indígena e seus descendentes, e pelo lado da população branca, que não compactua com esse modelo, né, onde as pessoas se beneficiam, as pessoas prosperam baseado na infelicidade e na operação e na exploração de outras pessoas. Se as pessoas não querem continuar compactuando e fortalecendo o seu legado, elas têm que se policiar também para não fortalecer esse tipo de narrativa. E aí é um assunto complexo, mas talvez tenha uma regra simples. Trate todo mundo, a validade do argumento de todo mundo com a mesma deferência, com o mesmo respeito e com o mesmo grau de exigência que você trataria de um professor universitário branco. Né? Então você leva a sério o que a pessoa está falando, mas você também procura ver ali o sentido, porque você está no processo de aprendizado. A gente no mundo social está sempre aprendendo uns com os outros. Porém, às vezes, existem os fenômenos que geram autoridades que são consideradas quase como autoridades cegas, né? O pastor, mas também é o youtuber, dependendo do nível de vulnerabilidade emocional da pessoa. Então, se você combina essa coisa, né, de respeitar as pessoas, de respeitar a validade do argumento, do pensamento delas, com um pensamento crítico também, isso pode ajudar a gente a ter relações mais harmônicas, mais equilibradas e evitar essa coisa da dependência emocional que muitas vezes esses políticos carismáticos e essas celebridades de internet têm para com o seu público. Falando sobre essa questão, algo que dá para sentir muito esse impacto atualmente com pessoas que tentam reescrever a história. E temos um livro. Quem trabalha com história está sofrendo muito por causa desse livro, que é aquele Guia Politicamente Incorreto da História, que é de Leandro Narlock. Esse livro ele vem causando um dano terrível na nossa história. É um livro que, por exemplo, um autor que defende que Zumbi dos Palmares tinha escravos. E muitos pesquisadores da área, já que Leandro Narlock não é historiador, é um jornalista que se meteu a fazer uma pesquisa
E aí ele solta algumas pérolas, né, dessas. Zumbi dos Palmares tinha escravos, Lampião andava de carro pelos sertões. Tem no livro. Andava de carro, Cleber? Tem no livro dele. É sério isso? Tem alguns absurdos, assim. E a gente vê que esse trecho sobre Zumbi dos Palmares está sendo muito utilizado, por exemplo, por essa elite, como já está. Yara comentou, Pablo comentou aqui também, é utilizado como uma ferramenta argumentativa. Porque quando se vai comentar, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, aí vai se debater logo. Zumbi tinha escravos, então ele agia como os senhores de engenho, porque eles só privilegiavam elite. E todos os pesquisadores sérios, os pesquisadores de verdade, argumentam a mesma coisa. Não se tem registros do que ocorria em Palmares. O máximo que se poderia ocorrer em Palmares era um estado similar ao que ocorria na África, onde havia um sistema de escravidão que era bem diferente desse modelo comercial que nós temos. Nós conhecemos que foi o modelo, por exemplo, transsaariano pelo Saara e o transatlântico pelo Atlântico, que era um modelo que era muito mais parecido com um trabalho compulsório, em que a pessoa perdia sua liberdade, trabalhava nas terras de alguém, mas tinha vários direitos. Poderia crescer na pirâmide social daquela sociedade, teria direito ao que produzia na terra, teria direito a uma parte, poderia ter matrimônio com outra pessoa que pudesse ser livre, por exemplo. Ou seja, um modelo de escravidão bem diferente do modelo de escravidão comercial. Era algo que os historiadores mesmo dizem, os historiadores sérios dizem que isso aí pode ser por deduções teóricas, mas não é nada comprovado por documentos. E aí simplesmente veio este autor e fez isso e está causando estrago muito grande, porque se nós abrirmos mesmo em vários sites, muita gente está se embasando nele. Um cara que não tem nenhum embasamento dessas teorias que ele tira da cabeça para colocar num livro. Isso vem causando um dano muito sério na nossa educação. Mas aí eu deixo exatamente esse questionamento. E esse aqui eu quero também, nosso querido Pablo Michel, que é progressista de extrema esquerda. Diga. Que também para Yara. O que nós podemos argumentar com relação as pessoas que ainda acreditam nessa história reescrita desta forma, sem tese, sem teoria, e que acaba muitas vezes servindo apenas como arma para pessoas que querem manter o seu status quo na sociedade, ou seja, usam história que não tem um embasamento, usa essa história apenas para se manter o seu, digamos, discurso ideológico. Essa questão está ligada ao que o grande público tem acesso e o que a academia produz. Ainda existe uma distância muito grande daquilo que é produzido, daquilo que é produzido na academia e daquilo que é consumido pelo grande público. Então, velho, esse tipo de livro, como aquele Senhor Comuna, entre outros livros dessa nova direita aí, entre aspas, mais uma vez, essas produções mais pop, elas acabam atingindo muito mais gente e acabam causando esse estrago dessa construção de opinião baseada em nada. É a mesma coisa daquele livro do Olavo de Carvalho, né? O que você precisa saber para não ser um idiota. Que é, na verdade, o que você consegue ler para virar um idiota, né? Porque no final das contas é isso. Então, é uma distância, né? Eu acho que essa distância ela diminuiu. Não sei o que Yara acha disso. Eu acho que a distância entre a academia e o grande público diminuiu, mas eu ainda acredito que há uma defasagem muito grande e que é o espaço para esse tipo de aventureiro ganhar espaço. Eu concordo que é uma defasagem bem grande, inclusive da nossa linguagem, né? Porque é uma coisa um pouco cruel também. Os intelectuais negros, intelectuais decoloniais, pessoas que querem fazer frente a esse sistema, fica meio ali entre a presa e a espada. Se você publicar artigo científico, você não é lido pelo público leigo. Se você não publica e vai publicar artigos
de cunho um pouco mais popular e tal, que tem uma outra linguagem, uma outra estética, né? Que seja uma coisa ali mais... Um livro mais bonitinho, mais competitivo nas prateleiras, você não é lido na academia. E aí tem alguns intelectuais que estão rompendo isso de forma muito hábil, como a de Jamila Ribeiro, etc., mas isso é recente. Eu diria que uma forma de negociar, né, a legitimidade desse tipo de coisa, primeiro, assim, falando especificamente do caso do Zumbi dos Palmares, acho que as pessoas precisam fazer esse esforço de... Eu acho que, às vezes, entrar nessa coisa de discutir que tipo de escravidão havia em África acabou validando um pouco o interlocutor que está partindo do princípio de que existia algum tipo de escravidão numa comunidade rural que foi criada ali aos trancos e barrancos, escapando da perseguição armada de elites locais, né? Primeiro, é uma população ali que estava se esforçando para sobreviver, que estava buscando uma resistência que todo mundo sabia, era de se esperar que seria uma coisa temporária, sabe? Então, não sei, me parece assim uma coisa tão... Se a gente tira daquela coisa da cabeça, quase uma lavagem cerebral, né? De Zumbi também tinha escravos. Os caras são muito bons na comunicação. Então, essa é uma coisa que prega, assim. Mas se você tenta, não olha para o cenário local. Faz sentido uma população que estava ali sendo escravizada? Se você tivesse sendo escravizado ali, você conseguiria fugir, você ia fazer uma população que tem escravo. E aí a gente pode ver até na memória oral de a gente educador, né? A gente que tem condição de ir atrás desse documento, desses documentos, dessas narrativas e comunicar elas para as pessoas que interagem com a gente. Você vê na história oral dos quilombos que não foram destruídos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum registro que aí indique para nenhum tipo de escravidão nos locais. Pelo contrário, comunidades autônomas, comunidades que pagaram um preço gigantesco para poder se estabelecer ali com o mínimo de segurança e que justamente por isso tinham um cuidado enorme para que as pessoas que estavam ali, a vida delas fosse preservada, para que elas não morressem, cuidado com os velhos, cuidado com as crianças, para que a comunidade pudesse sobreviver. Tem um documentário que eu até participei na curadoria, chama A Porteira do Trombetas, sobre o território quilombola mais isolado ali na fronteira entre Brasil e os demais países do escudo das Guianas, né? Ali a gente vê, tem várias entrevistas com pessoas idosas das comunidades falando do que eles tiveram que passar para poder se fazer um quilombo. Né, o quilombo dos Palmares ele não existe mais, mas existe um monte de quilombos que conseguiram sobreviver. Olhar para a história de como esses outros quilombos se consolidaram, o que acontece lá, resumindo, são o quê? São comunidades rurais, são pessoas que estavam ali sendo exploradas e fugiram, criaram vilas rurais para preservar sua cultura, etc. Mas no fundo é isso, sabe? Acho que a gente tem que buscar sempre a razoabilidade, buscar nos argumentos assim, que as pessoas usem a lógica, que as pessoas enxerguem essas figuras que estão sendo discutidas como controversas, sem que haja provas que elas tenham sido, como seres humanos como nós, né? E aí você vai amadurecendo isso. E também acho que a gente tem que trazer os outros exemplos relevantes, as coisas que realmente são importantes para a gente pensar o legado da luta pela liberdade no mundo, como o exemplo da Haiti, a primeira nação livre que passou uma ilha bem pequenininha, conseguiu expulsar o Império Francês, conseguiu desencorajá-los de invadir o Haiti de novo, teve uma política de... não mataram os colonizadores, né? Disseram, olha, vocês podem ou voltar para os seus países ou vocês vão ficar aqui presos. Sabe, tem tantas histórias, tantas evidências de processos assim, civilizatórios, né? Tanto das comunidades quilombolas aqui do Brasil, quanto das comunidades quilombolas da Colômbia, quanto dos países livres, né? Que passaram por essas revoluções, como o Haiti, como diversos países aí da África, né, pós-colonial, como o próprio caso da Etiópia, que nunca chegou a ser colonizada.
Então, assim, e se a gente consegue mostrar isso olha como a nossa qualidade de informação é muito melhor do que a deles, e não se pôr na defensiva. Porque o problema da defensiva é que, por mais que ela seja justa, as pessoas olham para nós como, tipo, tá querendo se explicar. Isso é até psicológico, que o ônus da prova está sobre o acusado, né? Enquanto a pessoa que está ali acusando, falando coisas levianas, coisas, né, irresponsáveis, etc., as pessoas olham, acho que é uma coisa da característica cultura brasileira mesmo, tende a olhar aquilo como se fosse, nossa, que pessoa corajosa, nossa, se ele está falando aí tem, se está falando aí tem, porque quase como se as pessoas boas, elas não fossem, e as pessoas importantes, as lideranças, elas não tivessem vulneráveis a mentiras, né? Ou se elas fossem culpabilizáveis pelas mentiras que espalham sobre elas. Enfim, para encerrar nesse ponto, eu acho que é legal falar que a gente tem uma defasagem grande aí de publicação e de escala, com certeza, nas saraivas da vida, né, nas livrarias. Mas a gente está ganhando a corrida na produção de conteúdo autônoma na internet, entendeu? Então, por exemplo, olha, tem uma biblioteca virtual de vídeos maravilhosos, só sobre gerações e gerações aí de mulheres negras que são referências nos seus campos, no YouTube do Festival Afro-Latino, por exemplo. Eu sugeriria, né, para as pessoas que estão nos escutando, se você quer uma outra perspectiva, um pouco mais aprofundada, um pouco mais realista, sobre esses temas, né, do legado africano no Brasil, do legado indígena também, procure influências como a Carla Cotirene, veja o que ela publica, veja as pessoas que ela segue também, Suede Quintê, a própria Djamila Ribeiro, sabe? Essas pessoas, graças a Deus, a gente perdeu na prateleira da livraria, mas a gente está pau a pau no Instagram, eu diria, né? E esses Instagram e YouTube, né? Lá, né? É o que tem pra ele. Então, assim, YouTube também, com certeza. É isso, né? A gente não pode forçar ninguém a se libertar das amarras mentais, infelizmente. Mas a gente pode oferecer um novo caminho. Eu vi esses dias numa propaganda do Biden, que mostrou uma senhorinha que é uma grande ativista dos direitos civis. E ela falou assim... Ela falou, mostre as pessoas a luz e elas vão encontrar o seu próprio caminho. Então, eu acho que é isso. A gente tem que evitar o discurso que polariza, o discurso que vai dizer, esse fez aqui, eu vou destruir ele em compensação, porque o poder de convencimento disso é limitado. Ao contrário, a gente tem que oferecer um caminho que faça mais sentido, argumentos melhores, mais fontes, sabe? E construindo esse outro caminho em que as pessoas se sintam mais respeitadas na sua inteligência também, né? Porque, no final das contas, o que esses caras estão fazendo é uma desonestidade intelectual, estão vendendo um monte de mentira, ganhando rios de dinheiro com isso. E inclusive, mexendo com a nossa autoestima do nosso pessoal, né? Dizendo, como não ser um idiota? Quem é que quer ser um idiota? Aí tem um filósofo que o presidente gosta, com um livro nesse título. O astrólogo. A gente se recusa a chamar ele de filósofo. Tudo bem, é verdade. Enfim, né, com uma pessoa famosa fazendo isso, é uma maldade que estão fazendo com os jovens brasileiros. Né? Isso tudo, para mim, no fundo, o que está falando as pessoas estão comunicando aí com esses seus atos erráticos, né? O desejo de participar das instâncias de poder, porque, no final das contas, essas pessoas que estão aí são as pessoas que estão no poder, e não é todo mundo que olha para a oposição e pensa, esse é o lugar que eu quero estar. Às vezes as pessoas simplesmente querem estar do lado do time que ganha, sabe? Só que, como o Paulo Freire fala, né? Se a educação ela não é bem, se o processo educativo ele não é empoderador, libertador, ele faz com que o oprimido queira ser o opressor. Então é de mostrar que não tem vantagem, não tem honra em você ficar se baseando a sua vida inteira, a política de um país, o seu legado em meias verdades, em textos mal escritos, em umas coisas, né, assim, sombrias, escusas, e contrastar com algo, assim, confiável. Mas é complicado. Ainda mais porque a gente está na era da superficialidade, né? A superficialidade, ela é muito palatável,
Ainda mais quando você tem um comportamento de rebanho ali que impele a isso. Mas, no fim das contas, se a gente olha para o nosso contraste, cara, o que a gente oferece? O que os caminhos das pessoas que lutaram pelas ações afirmativas oferecem? Oferecem possibilidades das pessoas que não tinham acesso à escola estudarem. Elas oferecem a possibilidade de pessoas que foram submetidas a um monte de violência, um monte de injustiça, chegar e ter algum tipo de movimento contrário a isso e mudar suas vidas, sabe? A gente está oferecendo um caminho generoso e lutando para que mais pessoas tenham acesso a mais coisas melhores. Enquanto o que os outros defendem é a manutenção desse sistema onde poucas pessoas têm acesso, onde os benefícios são concentrados e o preço, né, as consequências, as coisas ruins são socializadas, distribuídas. Então, se eles nos acusam de serem comunistas, o que as pessoas que são acusadas de serem comunistas hoje estão falando, estão sendo acusadas disso por quererem repartir os benefícios, né? Enquanto os outros só querem repartir a parte ruim, só querem repartir os prejuízos ambientais, as jornadas de trabalho que não terminam, né? Se você sofreu racismo, se vira, e isso a gente já sabe quem ganha, né? No final das contas. Mas se Sérgio Moro já foi chamado de comunista, então o parâmetro deles tá quebrado demais. É uma coisa muito louca de um país que teve a gente tem que ter uma gratidão muito grande aos movimentos, né, pela democracia e em sua pluralidade, que incluiu muito as pessoas que tiveram coragem de dialogar com o comunismo naquela época, para que a gente pudesse ter hoje esses caras falando abobrinha, tendo o direito de falar abobrinha sem serem considerados, né, inconvenientes para um regime X ou Y, e aí desaparecerem, e aí serem censurados, terem seus livros cancelados, né? Essa é a parte da história que ninguém conta. Mas eu acredito que o que os Estados Unidos acabou de passar, ele mostra pra gente um caminho, sabe? Essa coisa da soberba, do argumento grosseiro, da falta de conhecimento, ela tem um limite. E a gente tem que se mostrar as outras possibilidades, dialogando a partir de outras linguagens, né? A linguagem do amor, a linguagem do respeito, a linguagem da honestidade intelectual, dos dados, das pesquisas. Isso mesmo. Dicas culturais. Bom, chegamos à nossa reta final aqui de gravação. Vamos para as nossas indicações. Yara, é o momento da gente fazer alguma indicação aí pra galera de alguma coisa, livro, filme, série, endereços na internet, que eles possam conferir pra, enfim, ficarem mais sabidos e sabidas, não sei, só pra entreter. E também nós desenterramos uma coisa que a gente fazia antigamente e voltou a fazer agora, que é fazer uma curadoria musical pra galera que tá ouvindo a gente. Terminou esse episódio, essa pessoa vai clicar no link que a gente deixa na descrição do episódio para curtir um som. Pode ser um som relacionado ao tema ou pode ser um som só para relaxar, né? Vamos começar contigo. Que tipo de indicação você quer fazer e quais músicas você quer indicar na sua curadoria para nossa playlist? Olha, eu vou indicar pessoas aí relevantes nas redes sociais que podem dar um monte de indicações legais a partir dos seus posts, a partir dos conteúdos que elas geram. Pode ser? Pode sim, pode sim. Então, olha, a primeira pessoa que eu queria indicar é a Gabi de Pretas. Ela é uma comunicadora jovem que começou com um canal de maquiagem e isso foi evoluindo para falar dos mais diversos temas, inclusive fake news, inclusive direitos da população negra, inclusive feminismo e outras pautas aí relevantes. Tem a Nathalie Neri, que também é uma blogueira desse meio assim, mais voltado para beleza e esse tipo de coisa, mas que traz um monte de debates sobre a sustentabilidade da moda e sobre ações afirmativas e sobre feminismos negros, e sobre o mulherismo africano, que é outro tipo de feminismo, de movimento em prol das mulheres, né, mas que parte de outros princípios aí. Sugeri também o Instagram da Suede Quinte, que é uma pessoa
que uma mulher, né, afro-religiosa, que tem um conhecimento assim, super detalhado dos dilemas e das possibilidades e das características culturais de África, sabe? Então, são 3 mulheres que me vêm aqui à cabeça rapidamente, que estão produzindo conteúdo de mostrar um monte de informações preciosíssimas que às vezes elas têm escondidas no saber narrativo, né? Nas conversas com os mais velhos, às vezes elas estão escondidas em livros mais teóricos, mais intelectuais, ou então no histórico de coisas de movimentos sociais que às vezes quem passou por aquilo ali não vai ter como acessar, né? E são pessoas que fazem isso com uma leveza, com uma beleza, com uma alegria. Posso pensar mais com detalhes e encaminhar alguns outros nomes de livros e podcasts, se for de interesse, mas acho que o bacana, como a gente falou hoje aqui, muito dos maus influencers, né? O pessoal que usa da sua facilidade de comunicação e da sua visibilidade para espalhar ideias aí tortas. Pensei em falar dessas 3 mulheres negras que estão fazendo um trabalho maravilhoso de mostrar como mulheres jovens podem dar outra versão da história, né? E mostrar como essa versão é bonita, como essa versão é interessante e de todos os benefícios. Tem outra para aqueles que querem estudar ciências sociais. Carla Acotirene com K. Ela é uma doutoranda em estudos feministas da Universidade Federal da Bahia, se não me engano, e ela é colunista na Vogue, e é uma pessoa, assim, os filósofos que vocês vão ler quando começarem a cursar ciências sociais, ela tem um discurso muito parecido com aquilo, só que ela mistura o que tem de mais avançado nas discussões do movimento negro e nas discussões aí da herança das matrizes afro-brasileiras e do movimento negro brasileiro também, né? Porque tem isso, às vezes a gente fica me referenciando muito no movimento negro estadunidense e não privilegia o nosso pessoal daqui. E a Djamila Ribeiro também é uma ótima referência. A Angela Davis justamente falou isso que você acabou de falar, que o pessoal fala muito de lá e esquecem que aqui tem muita gente muito boa. Sim, e é até perigoso, porque senão a gente acaba tentando transpor algumas coisas, né, com um copia e cola social, que acaba gerando mais brigas entre nós, por ele não se encaixar exatamente com a nossa necessidade aqui. Uma coisa que não acontece só no movimento negro, acontece muito na esquerda também, né? Eu sou do Acre, lá teve esse movimento de adaptação. Nas ideias marxistas se falava de proletariado fabril, né, e de campesinato. Aí os povos seringueiros olharam para a cara do outro e disseram assim, mas não somos nenhum dos dois. Nós somos o quê? Inventaram um novo conceito para eles mesmos, povos da floresta. Mas a gente está no processo, os movimentos sociais, de transformar isso, botar isso na história com H maiúsculo, né? Então, para quem não quer esperar as revoluções, né, e do conhecimento, produzirem os livros certos para ler, vá até onde as pessoas que têm os espaços pessoais ali de, vamos dizer assim, autoassessoria de imprensa que a gente tem hoje, que são possíveis de serem democratizados, né? Instagram e YouTube são um deles. Então, a Djamila Ribeiro, ela tem uma abordagem assim, que é interessante por ser moderada, por dialogar mais com a sociedade brasileira do jeito que ela é e não do jeito que ela deveria ser, né? E como elas, veja as pessoas que elas seguem, né? E vão descobrir assim, muitas informações interessantes para compartilhar, e sempre com uma regra de ouro. Procure checar, procure conhecer, procure ver a opinião de uma pessoa, nem a minha, nem a dos nossos anfitriões aqui, elas são absolutas e totais, né? Você tem que sempre procurar várias perspectivas para formar sua opinião sobre o que for, inclusive sobre ações afirmativas, inclusive sobre o movimento antirracista. E sobre músicas, eu estou com várias ideias aqui, animada, já fazendo uma listinha, agradeço o convite e mando em seguida para vocês. Bom, eu vou sugerir aqui, como você já fez uma introdução aí sobre vários nomes de várias pessoas, eu vou sugerir uma leitura que fiz recentemente. Quem começou foi minha esposa, logo depois veio para mim,
que foi o livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que é um livro muito bom. Eu tinha lido dela Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e li depois esse, então é uma indicação muito boa, interessantíssima. E a Djamila, inclusive, recentemente esteve no Roda Viva, né? Eu tive o prazer de assistir, e é sempre uma aula maravilhosa acompanhá-la, explicar as coisas, né? E sobre música, eu tenho 3 indicações aqui. Eu tenho Drão, do Gilberto Gil. Eu vou colocar também Acabou Chorare, dos Novos Baianos, porque é uma música que eu gosto muito. E sobre o tema de hoje, eu vou sugerir uma música da Bia Ferreira, chamada Cota Não É Esmola, que eu acho que o que ela canta nessa música é... Como é, Yara? Maravilhosa. Não, pensei que fosse pra gente fazer uma playlist no Spotify e mandar pronta. Não, então pode falar aqui, pode falar o que é que você gostaria. Eu vou deixar essas 3. Ó, eu vou sugerir também Negro Drama, Racionais MCs, né? Muito ilustrativo. Vamos dizer assim, sociologia popular. Sociologia popular é o que eles fazem. Vou sugerir, deixa eu ver só o nome certinho da uma música da Maria Bethânia, chama Yaya Macemba. É muito bonita também. Eu acho que ela ajuda assim, a gente a se transportar para a sensação de como deveria ser, né? Tá chegando nesse país estranho, lá os nossos ancestrais, sabe? Chegando naquela situação horrível e tentando buscar aí as formas melhores de você ter mais direitos na sua vida, de você ter mais acesso à educação e tal. Começa uma música que não posso falar por eles, né, claro, mas traduz muito isso. E também sugerir Ponta de Lança, do Inconsapiência, que fala também sobre todas essas questões que a gente discutiu aqui, mas de uma forma muito delicada, dançante, sutil, mas ainda assim muito profunda. Manda, Cleber. Eu não mando não. Eu só vou indicar. Eu vou indicar um livro, que é o livro das autoras Carolina Viana Dantas, Hebe Matos e Marta Abreu, que é O Negro no Brasil, Trajetória e Lutas em 10 aulas de História. Mas esse livro, você não precisa ser professor ou estar estudando História em alguma instituição. É um livro muito bom, é um livro bem didático e vocês vão conhecer muito dessa trajetória das lutas do negro no Brasil. E como dicas, vou deixar aqui 3 músicas. Vou deixar Não Quero Dinheiro, de Tim Maia. Adiciona aí logo. Ligeiro, Pablo. Tô adicionando, rapaz, tenha calma. Já terminou? Vou indicar também Que País é Este, Legião Urbana. E vou indicar também Ouro de Tolo, Raul Seixas. Parece que tá catando milho o nosso professor Pablo. Querido, eu já terminei. Rapaz, ó, nossa playlist aqui tá cabulosa, viu? Vai de Gilberto Gil, passando por Racionais MCs, batendo em Raul Seixas. Tá cabulosa. É isso aí. E um livro que vale a pena também é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Bom e velho Fanon. Maravilhoso, né? Ele que foi psiquiatra e revolucionário também, um dos primeiros psiquiatras a abordar os efeitos do racismo de uma abordagem clínica, né? E que, dado momento, se desencanta com a academia e vai aí lutar pela independência da Argélia. E esse trabalho é emblemático para a gente pensar até mesmo essa coisa da pessoa negra em situação de transição, né? Porque ele fala muito sobre essa questão de você ser uma pessoa com origem africana fora da África e que você não consegue nunca voltar a ser 100% africano, mas também você não é uma pessoa que está ali integrada a uma sociedade que só valoriza o branco. Eu acho que tem alguns paralelos assim, para a gente pensar a população negra brasileira, que experimenta algumas coisas parecidas. Ele foca na Martinica, né? Mas a análise dele, sem dúvida, pode ser observada nas relações coloniais estabelecidas nas Américas sem problema algum. Inclusive, Fanon e Angela Davis são as 2 leituras que mais me impactaram. Mas claro, eu sou
um homem branco, privilegiado, sei de toda essa questão e tenho consciência de que a minha leitura é inclusive diferente da leitura de um jovem negro, de uma jovem negra, conhecendo toda essa questão, né? Então, é que todo mundo tem que ler. Todo mundo na militância mesmo dentre os movimentos, né? De pessoas negras, tanto pessoas pretas quanto pessoas pardas, e dos movimentos de pessoas indígenas também, a gente tem que evitar a tendência de transformar essas pessoas, esses ícones, em apenas argumentos, né? A gente precisa realmente conhecer a história da pessoa, conhecer o que ela falou, para poder refletir sobre esses temas com maior propriedade, né? E isso é um esforço da nossa sociedade. Então, todo mundo que vive nesse chão, que está aí contribuindo para construir a sociedade brasileira do amanhã, né, independente da sua origem racial, precisa se atualizar desses debates para que a gente possa realmente ter um futuro mais justo para todo mundo. Ok, então chegamos ao final desse nosso episódio, que ficou um mega episódio. Depois eu vou cortar para ver quanto tempo dá. Yara, foi um prazer enorme recebê-la aqui, e o convite é para que você retorne sempre, quantas vezes você quiser. Muito obrigada, desculpa aí pelas falas intermináveis, os assuntos são complexos, né? Fique à vontade para cortar e fico à disposição. Parabéns pelo trabalho, vocês aí estão na fronteira, né, dessa boa luta para levar a informação de qualidade para os nossos jovens, e isso não podia ser mais necessário nos tempos de hoje. Então é isso, meus parabéns, muito obrigada. Desculpa aí o excesso de falas. Não, que é isso. Aqui, cada palavra sua estará gravada aqui sem corte algum, tenha certeza disso. Suas falas foram bem pontuais, Yara. Eu acho que a única coisa que Pablo vai cortar aqui é a minha máscara batendo aqui no microfone. Isso eu vou cortar, com certeza, Cleber. Máscara, agora que eu me liguei, todo mundo de máscara, né? A gente tá com o Face Shield aqui pra ver se melhora na hora da gravação, só que ela fica batendo o tempo inteiro. Aí, é novo normal, né, gente do céu. Pois é. E a gente tá no estúdio aqui, então era isso ou colocar uma parede de acrílico. E assim, o momento não é viável. Então cada um com sua Face Shield. Tá certo. Ok, então chegamos ao final dessa gravação maravilhosa. Eu tenho certeza que você que ouviu até agora aprendeu e muito, vai sair sabido e sabida aqui desse episódio recheado de informações. E lembre-se, cota não é esmola, e se alguém disser isso pra você, rebata argumentando, tá? Não parta para a violência. Um grande abraço a todos vocês e vamos dar um tchau coletivo, jovens, no 3, 1, 2, 3, tchau! Tchau!